Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Bom, vocês vivem me pedindo receitas salgadas. Joyce, traz mais receita salgada, tal. Então, hoje eu preparei essa receita de mini pizza pra vocês, que eu sei que é uma receita que vende muito, é muito gostosa. Aqui em casa todo mundo adorou. E é uma receita prática, fácil, rapidinha de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão aprender. E se você for vender, com certeza vai arrasar, porque vende muito. Então vamos aprender. Os ingredientes dessa receita são 200 ml de água morna, 1 colher de sopa de açúcar. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de azeite, você pode estar utilizando óleo também, pode substituir, não tem nenhum problema. 10 gramas de fermento biológico, que é o fermento para pão. Se você for usar aquele outro, pode usar 30 gramas para pão. Aqui eu tenho 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de sal. E tenho também 300 gramas de farinha de trigo, tá? Então, esses são os ingredientes. Vai estar a lista de ingredientes também na descrição do vídeo, caso vocês precisem. Então, agora nós vamos para o preparo da massa. Eu vou colocar aqui nessa tigela, vou colocar 200 ml de água, tá morna, não esqueça, tá? E vou misturando todos os ingredientes. Coloquei primeiro sal, vai mexendo para dissolver, para ir misturando bem. Coloquei o azeite. Vou também tá colocando o fermento. E por último, antes da farinha, eu vou estar colocando o açúcar. Mexe bem para ir dissolvendo. Se você for usar o outro fermento, que é aquele mais o fresco, né? Porque esse fermento que eu tô utilizando é o fermento biológico mais o seco. Se você for usar o fresco, você também vai dissolvendo ele, que ele desmancha no açúcar, tá? Ó, coloquei aqui a farinha. Lembre-se que a gente sempre coloca uma quantidade de farinha, mas você tem que ir vendo a textura da massa, porque farinha pode ser que vai mais, pode ser que vai menos. Sempre fica de olho. Aqui a gente tá misturando com a colher, mas vai chegar a etapa da gente misturar com a mão. E aí é o momento certo de você ver se tá com pouca farinha, se tá com mais, precisa de mais um pouquinho. Você vai sentindo. Então, até essa parte, é só isso. Como a minha bancada não tem muito espaço, eu comecei a mexer a massa na mão dentro da bacia. E aí eu misturei bem a farinha. Depois disso que eu joguei na bancada pra ir sovando a massa, tá? Ó, gente, então aqui eu vou colocar a massa e vou sovar ela. Não ficou muito bom, porque a posição da câmera acaba ficando muito em cima. E só essa posição que eu consegui gravar, tá? Mas eu acho que vai dar pra entender. Eu coloquei aqui na bancada farinha. E como que é sovar a massa? É você ir abrindo ela desse jeito que eu tô fazendo com a mão, tá vendo? Você puxa com uma mão e segura com a outra. Isso é sovar a massa. Você tem que fazer esse processo durante uns 10 minutos, abrindo e fechando, pra massa ela ativar o glúten da farinha, né? E aí ela vai ficando mais lisinha. E é esse processo. Se você cansar com uma mão, tenta com a outra e vai revezando pra não cansar muito o braço, tá bom? E aí, depois dos 10 minutos, olha como ficou a minha massa sovada. Olha isso, gente, ela ficou bem lisinha. Eu fiquei, como eu falei pra vocês, durante 10 minutos aí sovando. Haja abraço, mas deu certo. E aí, olha como ela fica, ó, a textura dela. Esse ponto aqui. Ela fica meio grudentinha, mas também não tá grudando na mão. Pode ver o que tinha grudado na minha mão, soltou todinho na massa. E esse é o ponto certo dela. E aí, agora a gente vai levar pra descansar durante 30 minutos. Vou colocar numa bacia, vou cobrir com papel filme, plástico filme, né? E deixar ela descansar um tempinho pra gente poder abrir ela e cortar. Ó, então eu ajeitei ela certinho, vou colocar aqui nessa bacia e vou passar o plástico filme. Se você quiser colocar numa bacia com tampa, também pode. Se quiser cobrir com um pano, não tem nenhum problema. Eu até aconselho, se você mora em região que tá muito frio, você cobrir com pano, que o pano vai aquecer um pouquinho e vai crescer mais rápido. Como aqui onde eu moro é muito calor, não teve problema nenhum. Ela cresceu rapidinho, cobrindo com qualquer coisa. Ó, fica assim. Daí, depois dos 30 minutos, olha como a massa dobrou de volume. Olha isso, gente. Tirando aqui o plástico pra vocês verem. Ela cresceu muito, muito mesmo. E aí eu vou tirando um pouquinho do ar, ó. Tiro o ar, puxo ela todinha. E agora eu vou abrir ela com rolo.
Ó, coloco farinha também na bancada, não esqueça disso. Por isso que eu falo que gasta, às vezes, mais farinha, menos farinha. Porque o tanto que a gente espalha farinha e tudo mais, gasta bastante. Ó, vou colocar aqui e vou abrindo ela, igual a gente vai abrindo um disco, né? E eu vou colocar só metade da massa, porque o espaço aqui é pequeno, então não vai dar pra abrir ela toda e vocês verem. Na verdade, esse pedacinho aí vocês já vão ver só a metade. Não precisa deixar muito grossa, tá bom? Porque a gente acaba depois, quando a gente coloca no forno, ela vai acabar crescendo. Então não precisa deixar muito grossa não, senão não vai ficar legal. Pode deixar bem fininha. Então vou abrir aqui com esse rolo, não é um rolo tipo profissional, é daqueles mais em conta, é de plástico, né? É bom rolo de madeira. Mas esse aqui também dá certo. Se você não tiver, você pode usar uma garrafa. Já usei tanta garrafa na minha vida pra abrir massa. Se você não tiver, você pode usar, tá bom? Desde que a garrafa esteja bem limpinha, higienizada e tudo mais. E agora a gente vai abrir na massa. Olha, então eu já abri a massa, como vocês podem ver. E agora eu vou estar cortando. Eu não tenho aqueles cortador redondinho, então eu vou estar utilizando esse vidrinho aqui que eu uso. E vou cortar, porque fica numa forma, num tamanho que eu gostei, tá bom? O tamanho vai depender muito de vocês também. Vocês usam o que tiver em casa, tá? Ó, vai ficar assim. Não ficou grossa a massa, ficou fininha e bem resistente. Daí, depois de você ter cortado as massas, você vai furar elas com o garfo. Essa massa rendeu 17 discos desse. Isso vai depender de quão fino você vai deixar a massa e dos cortes também. Então, na descrição do vídeo, eu já vou deixar lá escrito que rende de 15 a 20 discos, tá bom? Porque, como eu falei, depende muito da quantidade do jeito que você vai deixar a massa fina e também do tamanho que você vai cortar. Então, você vai furar elas todas assim, ó. E eu coloquei, você pode passar óleo na forma, eu coloquei só um pouquinho de farinha, polvilhei a forma com um pouquinho de farinha. E agora vamos levar pra assar. E aí, depois de 15 minutos, elas já assaram, ó. Fica meio branquinho embaixo pra ficar molinha. Se vocês deixarem ficar muito escura, depois ela ainda volta pro forno quando a gente coloca o recheio. E aí ela vai queimar. Então, você tem que deixar assim, mais branquinha, tá bom? Aqui ela já tá assada, tá bem fofinha. Pronta pra gente rechear e depois levar ao forno novamente. Agora, para rechear, eu tenho todos esses recheios aqui. Você vai utilizar o que for ao seu gosto, tá? Tem presunto, queijo, calabresa, tem orégano, molho, tomate e cebola. Como eu falei, vocês utilizam o que vocês tiverem em casa, o que for da sua escolha, o que for melhor para vocês, tá? Agora, nós vamos para a montagem, que vai ser muito a escolha de vocês também, fica ao seu critério de como você quer montar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Esse primeiro exemplo, eu tô colocando o molho, que vai à base, em todas você tem que colocar o molho. E aí, eu vou fazer essa de mussarela. Vou colocar a fatia de mussarela e vou colocar também o tomate e o orégano, que eu coloco o orégano em todas. Ó, coloquei aqui o queijo, né? O tomate, a rodelinha. E vou colocar agora o orégano. E essa é a de mussarela. E essa daqui vai ser a opção de calabresa. Então, eu coloquei aqui o molho também. Agora, eu vou colocar o queijo. Fica a critério de vocês se quer colocar o queijo ou não, tá? E vou colocar aqui essas rodelinhas de linguiça calabresa. E vou colocar a cebola assim por cima. E também vou jogar o orégano, tá? Ó, coloquei aqui a cebola. E agora vamos jogar o orégano. Essa terceira opção vai o molho. Aí eu vou colocar aqui presunto, queijo, que seria o bauru, se eu não me engano. Aí eu vou colocar o tomate e o orégano. E depois de ter feito todas as nossas mini pizzas, já decorei, fiz algumas com calabresa com queijo, calabresa sem queijo, presunto queijo. E aí eu fui usando a criatividade. Agora a gente vai levar ao forno e você sempre tem que ficar de olho. Quando ela começar a borda ficar mais moreninha, o queijo derreteu, a linguiça calabresa ficou com aquele cheiro, aquele aroma, já está bom, tá bom? E aí a gente pode retirar do forno e comer. E aqui é o resultado final, depois delas prontas, ficaram uma delícia, bem crocante e a massa macia por dentro, uma delícia. E se vocês fizerem essa receita pra vender, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vai ficar muito legal mesmo. Olha só isso,
Gente, uma delícia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, porque eu sempre tô postando vídeos aqui com dicas para vender, tá? Lá no meu Instagram também tem várias dicas e o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Um beijo para vocês, se você gostou deixa seu like. Até o próximo vídeo.